Bom, gente, eu sou a Ana Peralo e o Papa faleceu, né? O Papa faleceu. Se tiver algum católico aí me assistindo, meus sentimentos. E bom, o que que a gente tem para falar sobre isso, né? Bom, existem algumas teorias aí da conspiração falando que agora vai surgir o falso profeta, que esse era o sétimo Papa e agora vai surgir o falso profeta. Vamos lá, queridos, vamos lá. Não tem como a gente saber, ok? Se vai surgir ou se não vai surgir. Mas o que que a gente pode falar do falso profeta? O falso profeta a gente estuda em Apocalipse 12, Apocalipse 13. E ele vai parecer como um cordeiro. Vai parecer como um cordeiro, mas ele na verdade estará sendo usado pelo dragão, que é Satanás. E ele vai dar apoio ao anticristo. Então, ele parece o quê? Santo. Ele parece que saiu da igreja. Ele parece ser uma pessoa iluminada, mas na verdade ele é usado por Satanás. Então, assim, tirando um pouquinho aqui agora de Apocalipse, o que que a gente pode trazer isso para nossa vida agora? O que é um falso profeta? O falso profeta é aquele que parece ser da igreja. É aquele que está lá, ó, pregando, falando, mas na verdade ele está usando uma doutrina de Satanás, ok? E qual é essa doutrina de Satanás? A Bíblia em Apocalipse vai falar que no tempo do fim é como se fosse a Nova Babilônia. Alguns locais vão falar que é como Sodoma e Gomorra. Enfim, o que que vai acontecer, né? Grande moralidade, com certeza, grande moralidade, mas também a palavra fala, se eu não me engano, é Ezequiel, vou deixar o texto aqui, fala que o pecado de Sodoma e Gomorra era falta de amor ao próximo, era não ajudar os órfãos e as viúvas, era olhar só para si, ok? Esse era um grande pecado. E os falsos profetas, é isso que eles pregam. Sabe o que que eles pregam? Seja feliz. O importante é ser feliz. O importante, ó, é ter dinheiro. É Deus vai te abençoar de tal forma que você vai ser rico e você vai ser próspero e você tem que ser feliz e você tem que fazer os seus prazeres da carne. E não, que isso? Jesus não condenava nada. Jesus era amor e paz e misericórdia. Isso é o falso profeta, porque eles esquecem da parte que Jesus fale. Vá e não peques mais. Eles esquecem da parte que Jesus fala: tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E o falso profeta, ele não prega isso. Ele prega um evangelho sem cruz. E o que que Satanás prega? Exatamente o que a gente estava falando, né? O que que ele pregou para Eva? Coma desse fruto aqui. Olha como ele é bonito. Você vai ser como Deus. É a gente querendo se colocar no centro, é a gente querendo ser mais do que somos. O que que Satanás tentou Jesus no deserto? Não foi Jesus que falou: se prostrado me adorares, eu te darei riquezas, os reinos e poder. Foi Satanás. Satanás falou isso para Jesus no deserto. Então, quando o falso profeta fala: proste-se, que terão poder, que terão riqueza. Essas palavras são, na verdade, de Satanás. E a única forma da gente saber isso, é claro, você está sabendo isso através desse vídeo aqui, mas a forma mais coerente de você saber isso é você abrindo a sua Bíblia e lendo em casa e pedindo direcionamento ao Espírito Santo, porque tem pessoas que deturpam a Bíblia e interpretam da maneira que querem. Então, existem formas teológicas de se interpretar a Bíblia, é claro, existe crítica textual, existe análise de textos, enfim, existem formas coerentes de se interpretar a Bíblia. Mas a melhor maneira de se interpretar a Bíblia não é a maneira teológica, né? Da maneira sistemática, da maneira universitária. Não. A melhor maneira de se interpretar a Bíblia é através do Espírito Santo. Então, quando você for ler a palavra, peça: Senhor, que seu Espírito Santo me mostre a verdadeira palavra e guia-me, né? Aqui. E é por isso que, infelizmente, algumas pessoas elas acham que
que somente padres e bispos podem interpretar a Bíblia. E é por isso que em Oséias vai falar: meu povo perece por falta de conhecimento. E eu não estou querendo atacar religião nenhuma, não. Eu só estou falando que a palavra, ela veio para ser acessível e não inacessível. Ela veio para ser lida e não deixada fechadinha ou deixada aberta no Salmo 23 para proteger sua casa ou no Salmo 91 para proteger sua casa. A Bíblia não é um amuleto. Ela é um livro que tem a palavra de Deus, mas ela em si, ela é um livro, ok? Um livro que não é místico, que não vai te dar nenhum poder mágico. Quem pode te proteger, quem pode te guardar é Jesus. Pode te, quem pode te fazer se arrepender e quem pode te consolar é o Espírito Santo. Então não vamos atribuir a objetos e coisas o poder que vem de Deus, ok? Então a Bíblia, ela é sim para ser lida com o entendimento do Espírito Santo. Então agora, se o próximo Papa, né, o que você que ficou até aqui, parabéns. Eu sei que é isso que você quer saber. Eu sei que é isso que você quer saber, então eu vou te contar se você me der seu like aqui, ó. Dá seu like, se inscreve no canal. E bom, se o próximo Papa é o falso profeta, o que a gente tem que saber, né? Que o falso profeta vai surgir quando o anticristo surgir. E o anticristo, ele não é o que a gente pensa de ser o oposto a Cristo. Isso está errado. O anticristo significa um falso Cristo, ou seja, ele vai vir como se fosse ali realmente um salvador. Talvez não de início, talvez de início ele seja apenas um político normal, mas em algum momento ele vai se colocar nesse papel de Messias, nesse papel de Salvador. E aí vai ter a construção do terceiro templo, e aí esse anticristo, ele em algum momento ele vai ter uma ferida que vai ser sarada, uma ferida que poderia ser mortal. Esse anticristo, ele vai querer promover a paz. É isso que a gente tem que se atentar. Então, quando acontecer essas coisas, que a gente definiu o homem da iniquidade, que é o anticristo, aí automaticamente a gente vai saber quem é o falso profeta, porque é um líder religioso que vai dar total apoio a esse anticristo, ok? Então, assim, não se preocupem se vai ser agora, se não vai, mas vamos clamar Maranata, sim. O Apocalipse não é um livro para termos medo, mas é um livro de esperança, é um livro de revelação do Cordeiro de Deus que vai buscar a sua igreja. Então, é um livro de esperança, esperança para o cristão, de que toda lágrima será enxugada, toda dor passará e não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, porque vamos ser co-herdeiros com Cristo. Então não tenha medo, tá? Não tenha medo de falso profeta, de anticristo, nada disso. Só saiba que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e que somos mais que vencedores nele. Por quê? Porque podemos suportar qualquer coisa. Isso é o contexto do livro. Mas também porque a gente conhece a última página da Bíblia. Então, tu já é vitorioso, querido. Agora, se você ainda não confessou Jesus como seu suficiente Salvador, vamos lá, confessa aqui nos comentários. Ou se você já confessou e quer falar de novo e declarar o seu amor por Cristo, coloca aqui nos comentários. Declara como ele te salvou, conta seu testemunho, enfim, eu vou amar ler. Eu oro por vocês, eu oro pelos meus seguidores. E é isso, orem por minha vida também. Se vocês tiverem um caderninho de oração, coloquem lá meu nome, tá bom? E é isso, não fiquem com medo de falso profeta, anticristo, nada disso, mas vamos olhar sim para os falsos profetas que já existem e já estão por aí. Amém? Então, deixa seu like e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo.